E aí pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Paulo, eu sou pastor e teólogo. É um prazer ter cada um de vocês aqui neste vídeo. Nós estamos fazendo uma série sobre esta obra aqui, O Drama das Escrituras. E se você está chegando aqui neste vídeo agora, acessa o card aqui, vai lá na introdução que nós falamos sobre o contexto pelo qual permeia a obra para você ter um panorama. E então depois você se encaminha para esse vídeo aqui para a continuidade do processo. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir aquela força a cada um de vocês, aquele apoio. Inscrevam-se no canal, curtam o vídeo, ativem o sininho para que as notificações possam aí surgir no seu feed. Compartilhem para quem possa interessar aí, seu amigo, sua amiga, para que juntos possamos caminhar. Hoje então falaremos sobre o ato primeiro, o ato criacional. Qual a importância do relato bíblico sobre a criação para os ouvintes primários, aqueles que estavam recebendo a mensagem lá no tempo antigo, e qual a relevância, consequentemente, para nós que estamos tendo contato com essa narrativa hoje, agora, no nosso mundo contemporâneo. O ato criacional é o estabelecimento do reino de Deus. Então os autores trabalham essa perspectiva, é Deus instaurando o seu reino. Então a criação, ela caminha nesse sentido. Os autores, eles traçam um caminho aqui de, primeiramente, mostrar a importância dos nomes de Deus. Você tem lá no comecinho, Deus ele é tratado como, a expressão que é usada para se referir a Deus é Elohim. E Elohim é uma expressão que até outros povos também usavam para referir-se aos seus deuses. No entanto, na continuidade da narrativa do escrito bíblico, você tem essa mudança de Elohim para Elohim Yahvé ou Yahvé Elohim, que agora começa a trazer um uso mais exclusivo a esse Deus revelado nessa narrativa criacional. E eu achei muito interessante o entendimento do Yahvé Elohim aqui como um Deus redentivo, um Deus que liberta. Lembremos-nos que esse escrito ele está sendo declarado, falado, ao povo hebreu que está no deserto, fugido ou que foi liberto de uma nação, a nação do Egito, na qual eles eram escravos e foram escravos por 400 anos. Então eles estão experimentando de uma libertação. Yahvé Elohim significa esse Deus redentivo, esse Deus que liberta. E aí a narrativa criacional está mostrando então que esse Deus redentivo, esse Deus que liberta, esse Deus que abre as portas da liberdade para um povo que era escravo, é também o Deus criador de todas as coisas. E resumidamente, eu defino em 3 grandes movimentos aqui o ato criacional, trazendo um panorama sobre esse primeiro ato dos autores. Então, o primeiro grande movimento é a forma como a literatura é exposta, ou seja, muitos estudiosos vão caminhar no sentido de que essa literatura ela é altamente argumentativa, ou seja, ela é uma apologia, ela é uma defesa com relação a outras narrativas criacionais que existiam. Ou seja, você tem uma cosmovisão, uma história pela qual os povos vizinhos baseiam a sua existência e a sua história, explicam os fatos da sua existência. Então você tem a narrativa egípcia, você também tem os relatos criacionais de Canaã, que basicamente são as duas nações aos quais o povo hebreu tem contato inicialmente ali. Egito, que é de onde eles estão saindo como escravos, e eles vão adentrar na terra de Canaã. Então o relato criacional vem argumentar, ou seja, vem mostrar que existe uma história básica fundamental que este povo agora deve responder às questões da sua existência. Não devem olhar para uma narrativa egípcia e a partir dessa cosmovisão eles parametrizarem a sua vida e também não olhar para a narrativa criacional de Canaã e parametrizar a sua vida e a sua existência por meio dessa cosmovisão. Não, eles têm agora um relato criacional que mostra como eles devem responder a todas as questões existenciais. Então essa é a primeira grande ação que os autores trabalham aqui na sua obra. A forma argumentativa pela qual a narrativa criacional mosaica é escrita. Como Deus se revela através de Moisés àqueles homens e aquelas mulheres. Segundo grande movimento, que na verdade aqui é uma pergunta que eu levanto. O relato criacional ele quer provar a existência de um Deus? Na verdade, não, ele não quer provar a existência de um Deus, ele já pressupõe a existência de um Deus.
Todos os povos ali adoravam, é intrínseco à humanidade a adoração. O fato é que muitas pessoas elas colocam coisas criadas no lugar do Criador, adorando-as, em detrimento da adoração ao Criador, trocando a ordem de adoração. O relato criacional põe ordem a isso, mostra quem é o Criador de todas as coisas e quem deve ser adorado como de fato Criador, e não as coisas criadas colocadas no lugar dele. Então não é uma defesa, por mais que ele tenha esse aspecto argumentativo, essa apologia, ele não visa provar a existência de um Deus. A Escritura, ela declaradamente pressupõe a existência de um Deus, ela parte desse princípio. Ela não traça caminhos para provar que existe um Deus. Não, o Deus é que ele existe. Eles traçam um caminho para mostrar que esse Deus é o Criador de todas as coisas, que ele governa sobre todas as coisas, que ele é o Rei sobre todas as coisas, que ele é detentor da soberania sobre as coisas criadas e elas não devem ser colocadas no lugar dele. Terceiro, é a forma como a criação do ser humano é realizada, que os autores trabalham, de fato, a criação do ser humano como o ápice da criação, a coroa de toda a criação. E eles revelam um aspecto de tríplice relacionamento no ser humano. Primeiro, o relacionamento do ser humano para com Deus, depois o relacionamento do ser humano para com o seu semelhante, o outro ser humano, e o relacionamento do ser humano para com as coisas que são criadas. Então existe esse aspecto da tríplice relação, do tríplice relacionamento do ser humano. Então quais as implicações disso para nós hoje? Nós olhamos lá para o povo hebreu e nós sabemos que para eles era um realinhar, um redirecionamento da cosmovisão deles, de forma que eles têm agora uma história básica e fundamental pela qual eles respondem às questões pertinentes à existência e à realidade deles. E isso é da mesma forma para conosco. O relato criacional, ele também se coloca como essa história básica fundamental pela qual nós padronizamos a nossa existência, pela qual nós respondemos às questões pertinentes à nossa existência. Então, da mesma forma que aqueles povos eram seduzidos, ou que o povo hebreu era seduzido a assumir uma cosmovisão egípcia, a assumir uma cosmovisão de Canaã, babilônica, ou enfim, dos povos do Oriente Antigo próximo, nós somos seduzidos a assumir teorias. Então, na verdade, a narrativa bíblica ela é retrógrada. Nós temos a teoria X, que mostra que o ser humano foi causa de um acidente, que não existe uma mente arquitetônica completamente capacitada que cria todas as coisas. Então, a existência do cosmos também é um acidente e por aí vai. Dentre tantas outras histórias que podem ou possam seduzir as nossas vidas de forma a fazer com que nossa cosmovisão esteja baseada e balizada nessas narrativas. Não, nós temos a narrativa bíblica e a narrativa criacional, ela é o padrão pelo qual nós também redirecionamos a nossa cosmovisão. Então, se nós temos colocado alguma outra história como grande fundamento da nossa existência, é hora de realinhar. Segundo, nós precisamos ensandecidamente querer ficar provando a existência de Deus? Também não, nós partimos do pressuposto que Deus existe e vivamos dessa forma. Muitas vezes nós queremos ficar argumentando, tentando trazer provas científicas da existência de Deus. É claro, tem muitas pessoas que fazem isso, que trabalham com essa questão e abençoados são, e que continuem assim. Mas nós não necessariamente precisamos ficar imersos nessa realidade. Nós pressupomos, nós partimos do princípio que existe um Deus e se você se relaciona com esse Deus, você sabe que ele existe. Então nós damos andamento à nossa existência também dessa forma. E quais as implicações para essa tríplice relação, para o tríplice relacionamento? Primeiro, olhando do relacionamento de Deus para com o homem foi criado por Deus não como supunham as narrativas dos povos do Oriente Próximo ali, de que os deuses criaram os seres humanos para o seu bel prazer, para que eles fossem servos, para que eles pudessem cumprir a um desejo egoísta e tirânico desses deuses, para que eles pudessem barganhar e por aí vai. Não,
Deus cria o ser humano para que o ser humano pudesse desfrutar do relacionamento para com Ele. Deus é um Deus coletivo, Ele cria o homem à sua imagem e semelhança, também coletivo. Deus é um Deus que se relaciona nessa coletividade, consequentemente, o ser humano, que é a sua imagem e semelhança, relaciona-se com o seu Criador. Então não tem uma relação tirânica insana aqui, de um ser humano que tem que satisfazer os desejos egoístas desse Deus Criador. Não, Deus criou o ser humano para que ele pudesse desfrutar de uma criação e desfrutar do relacionamento para com o seu Criador. É uma relação pessoal, e a implicação disso é que Deus quer relacionar-se conosco. Nós fomos criados para o relacionamento. Então relacione-se com Deus. Nós fomos criados com este fim. Dessa forma nós expressamos a nossa adoração também a Deus. E por meio dessa relação somos habilitados a entender como Ele quer que nós vivamos. E o segundo relacionamento do ser humano para com o seu igual é de fato entender que o ser humano ele é composto por homem e mulher. Homem apenas, se houvesse apenas o homem, não haveria o ser humano, e se só a mulher também não haveria o ser humano. É ser humano a partir do momento que existe homem e mulher. Essa coletividade compõe a humanidade. Aí eles são iguais, estão debaixo de uma mesma missão, a missão de adorar a Deus, de render a Deus adoração, e são iguais. As implicações disso é que nós também não devemos exercer nenhum tipo de tirania de uns para com os outros. Nós devemos olhar o nosso semelhante, o nosso igual, de fato como ele é, igual a nós, debaixo de uma mesma missão, criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso nós não fazemos acepção de pessoas, né? Branco, negro, homem, mulher, pobre, rico. Não. Somos iguais. Quando nós temos um tipo de relação deturpada com o ser humano e nós ofendemos os seres humanos, nós não devemos nos esquecer que quando nós ofendemos o ser humano, nós ofendemos a Deus, porque o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. E a terceira relação do ser humano para com a criação muito boa, que Deus deu autoridade para que o homem administrasse, para que o homem fosse mordomo dessa criação boa e maravilhosa. Portanto, nós não temos argumentos bíblicos para agir com desmandos, desmatamento, distrato para com a criação, um exercício também tirânico e um uso completamente indevido de fauna, de flora. Não, nós devemos zelar e cuidar pelo meio ambiente. Esse é um mandato aí cultural, né, que nós falamos na teologia bíblica. Então o ser humano, nessa relação para com a criação, é de cuidado, é de zelo, é de manutenção daquilo que Deus criou e que é muito bom. É isso, pessoal. São esses aspectos que são tratados nesse primeiro ato, o ato da criação, do estabelecimento do reino de Deus. E no segundo ato nós veremos a desconexão, de que forma o homem ele se rebela para com Deus. Ele quer exercer a autoridade sobre a sua vida, ele quer ser senhor sobre a sua própria história. Então nos vemos no próximo vídeo. Foi muito bom ter você aqui conosco e um grande abraço e até mais.